Olá, hoje eu vou fazer a explicação da correlação entre os quatro elementos fogo, terra, ar e água e os arcanos maiores do tarô, para facilitar a leitura de vocês relacionando com os elementos, sobre ter excesso de um determinado elemento numa leitura ou a falta, a ausência total de um elemento água, de um elemento terra, né? Ou a predominância de, por exemplo, eu faço uma tiragem, tá? Predominando terra, né? Muita realidade, muita concretude, muito pé no chão, e às vezes falta um pouco da água, que é aquela fluidez, né? Que é o lado emocional, tá? Então, essa explicação tem por objetivo facilitar a leitura de vocês, é trazer um plus, trazer uma informação extra. E aqui eu trouxe a mandala astrológica para facilitar a compreensão visual. Então, aqui a gente vê, né, os signos, a mandala, então, tem 12 signos aqui, começando por Áries, vindo por Touro e terminando em Peixes. Então, a gente tem quatro elementos, fogo, terra, ar e água, 12 signos. Isso quer dizer que a gente tem três signos de cada elemento, e cada um está identificado com uma cor diferente para facilitar. Então, a gente vê que os de elemento fogo estão identificados pela cor vermelha, que são os signos de Áries, Leão e Sagitário. Os de terra estão representados pela cor marrom, que são Touro, Virgem e Capricórnio. Os de gêmeos pela cor azul. Os de gêmeo, os de ar pela cor azul, que são Gêmeos, Libra e Aquário. E os de em verde são os de água, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Então, quando você tira uma carta que tem uma relação com um signo, fica mais fácil. Por exemplo, eu tirei a carta do Imperador, que é do número 4, né? Eu sei que ele é de Áries. E aí eu vou lembrar que Áries, ele é vermelho, ele é de fogo. Pronto, tá feita essa correlação. Só que os planetas, eles não são tão óbvios assim, para quem não entende astrologia, né? Por isso que eu coloquei aqui, eu acrescentei o planeta regente dentro de um signo, que aí vocês vão lembrar que ele está relacionado com determinado signo, com determinada cor e com determinado elemento, tá? Isso é uma compreensão que vai com a prática mesmo, com o tempo, tá? Mas fiquem com esse desenho aqui que pode te ajudar a lembrar. Então, assim, na astrologia, cada signo desse daqui, cada um dos 12 signos, tem um ou dois planetas regentes. Aqui eu tentei deixar um único para facilitar e para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas vamos lá, ó. Por exemplo, tirei a carta da Torre, que é a carta número 16. Então, eu vou lá na carta da Torre e eu sei que ela tem relação com Marte. E como que eu vou lembrar que essa carta tem relação com fogo, né? Porque Marte é regente, aqui, ó. Marte, que está relacionada com a Torre, é regente de Áries, é o deus da guerra, lembra? Então, ele tem a cor vermelha, ele é fogo. Então, vamos pegar um outro, Câncer. Câncer é o carro, né? E aí você, desculpa, Câncer é signo. Vamos pegar um outro planeta, Lua. A Lua até está entre aspas, tá? Porque a gente sabe que a Lua não é planeta, né? Mas eu deixei aqui como um padrão, tá? Então, aqui o astro, né? A Lua, ela é regente de Câncer, que é água. Então, isso quer dizer que a carta relacionada com a Lua é a sacerdotisa. Então, portanto, a ser sacerdotisa é de água. Entenderam? Então, aqui é uma coisa que vai ter que ir decorando mesmo, mas dá para fazer umas correlações que eu vou explicando agora, carta por carta, tá? Que vai ficar mais fácil de entender. Peguem o deck de vocês, peguem o baralho, porque eu vou estar mostrando aqui, mas está meio pequeno. Eu não vou colocar grande, porque eu quero manter essa imagem aqui para vocês ir olhando para a carta e já fazendo a correlação aqui, porque aos poucos vocês vão memorizando. Isso é prática mesmo, tá? Então a gente vai carta por carta.
Então vamos lá, relembrando. Carta número 0, o louco. O louco, ele é regido por Urano, é aquele planeta diferentão, é o planeta que rompe padrões, né? E aí vocês podem até ver aqui pela imagem, né? Esse louco olhando para cima, respirando esse ar. É um planeta de ar, é uma carta de ar. O regente dele é Urano, né? Então ele tem tudo a ver com louco, porque Urano é um planeta bem louco mesmo. Então a gente vê onde que tá. Urano, ele tá aqui, ó. Porque Urano é regente moderno de Aquário, tá? Então Aquário é um dos signos daquele que eu falei que tem dois regentes, mas para não confundir, eu deixei somente o moderno, que é o Urano, que é representado pelo louco, né? Então aqui a gente vê que é um signo nessa cor azulzinha que representa ar. Então lembra que quando saísse daqui é uma carta de ar. E aí lembra que ele tá aqui, ó, com a cabecinha para cima, respirando ar, tá? Aí a gente vem para a segunda carta, que é o mago. Na verdade, é a carta de número 1, porque o louco é o 0. Então aqui então, local zero, essa é a número 1, né? Então, aqui a gente vê que também é regido por um planeta. Nesse caso, é Mercúrio. Mercúrio é um signo de ar. Então, Mercúrio ele é regente de Gêmeos. Gêmeos está na cor azulzinha, que representa ar. Só um parênteses, não quero confundir vocês, mas Mercúrio também é regente de Virgem, tá? Não deixei aqui para não confundir. Então, vamos considerar essa carta de Mercúrio, essa carta do Mago, como ar, né? Então, assim, em cima como embaixo, como se estivesse puxando o ar. Lembrem disso, uma carta de ar, tá? O ar, ele tem relação com o mental também, né? Só que essa é uma carta, gente, que tem os 4 elementos desenhados aqui, né? Que estão em cima da bancada dele. Então, ele tem 4 elementos representando os 4 naipes: fogo, terra, ar e água. Então, por mais que essa daqui seja do Mercúrio, que ele está representando o elemento ar, ele também traz os 4 elementos. Então, ele meio que dá uma equilibrada nos outros, tá? Então, essa é uma carta-chave com relação aos elementos. Vamos passar para a segunda, que é a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, até já falei dela, né? Que ela representa a lua, que vocês podem lembrar, porque a coroa dela, ó, tem as 3 fases visíveis da lua, né? A lua cheia aqui no meio, a crescente e a minguante, tá? Então, vocês vão lembrar que essa carta representa a lua. Lua rege as emoções. Então, emoções é água. E a lua, ela é regente aqui de câncer, ó, né? Aqui a sacerdotisa, regente lua, e tá na cor verdinha, que é água, tá? Mas lembra aqui que tem as fases da lua e a lua rege as emoções, que é a água. Vamos passar para outra carta, a terceira, imperatriz, né? Então aqui a gente já vê o glifo de Vênus, né? Que lembra o feminino. Então aqui tá mais fácil. Sacerdotisa, olhei o glifo aqui na pedra, representa o planeta Vênus. Vênus rege 2 signos, por isso que naquela tabela eu coloquei terra barra ar, porque Vênus rege tanto touro, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. Então, Vênus rege tanto touro, que é um planeta de terra, quanto Libra, que é um planeta, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, Libra, que é um signo de ar, por isso que naquela tabela tá terra barra ar, tá? Porque ela rege as duas, então eu repeti aqui a informação, né? Terra é muito fácil lembrar porque a gente vê ela com o pé no chão, a gente vê o glifo da Vênus em uma pedra, pedra é terra, né? Concretude, é realidade, é pé no chão, né? E aí muita natureza que representa a própria terra, a abundância, a fertilidade, tá? E aí o ar por conta da natureza de Libra, né? Que é um lado mais da estética, das artes, que também tem relação com a imperatriz, né? O bem-estar. Então a gente vê isso nessa carta também, tá? Aqui passando para o imperador, a gente já falou um pouquinho dele.
Aqui é fácil também identificar, aqui é um signo, né? Então a gente identifica aqui pelo próprio, pela cabeça aqui do carneiro, né? Que é o chifre dele é exatamente esse daqui de Áries, ó, dá uma olhadinha aqui, certo? Ó. Então fica fácil, até pela cor dele, né? Tem muito vermelho, fogo, tá? Então o imperador tá fácil. Vamos lá. Próximo, Hierofante. Esse é touro, tá? Então, é um signo de terra, muito concreto. Olha aqui, ó, concretude, né? É uma carta de estabilização, né? De tradição, tá? Então, a gente lembra da terra, lembra desses pilares, algo bem terreno, bem forte, de concretude mesmo, tá? Então, vamos lá. Próxima carta. Os enamorados. Essa é uma carta de ar, né? Os enamorados têm relação com gêmeos, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, no, no meu mouse, né? Então, os enamorados é gêmeos. Lembra dessa nuvem que está separando aqui, né? Os gêmeos, né? As duas pessoas aqui, tá? Então, o ar, né? A nuvem, o ar. Uma carta de ar, tá? Uma carta mental. Aqui, a gente também já falou dele, né? Que é o carro. Ele rege o signo de Câncer, água, emoções. Lembra das duas luas aqui, ó, na ombreira dele? Tá? Que representa, a lua representa emoção, então, portanto, tem relação com água. Próxima carta, essa também tá fácil, a força. Só lembrar do leão, né? Leão é fogo, é vermelho, tá? Próxima carta, olha como muda as cores. Uma carta de terra, o eremita. Regente, ele tem relação com virgem. Olha aqui embaixo. Eu só subir um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, virgem, tá? Então, a gente vê que é um signo de terra, né? Pelas próprias cores mais sóbrias. Virgem é um signo mais discreto. Próxima carta, roda da fortuna. Aqui, o regente dela, o regente não, a associação dela é com o planeta Júpiter. Então, aqui é um planeta. Júpiter, gente, é regente de dois signos, tá? Vocês vão ver ali na tabela, né? Por isso que eu coloquei fogo barra água, porque Júpiter rege tanto Sagitário, que é de fogo, olha aqui. Sagitário, que é de fogo, vermelho, e Peixes, que é esse verdinho aqui, que é água. Mas aqui eu não deixei para não confundir muito, tá? Então considera aqui, gente, o Sagitário como fogo. Porém, essa carta número 10, assim como o Mago, que é a carta 1, são cartas chaves com relação aos elementos, porque aqui, lembra na explicação do Jardel, que tem os 4 elementos descritos nessa carta? Então, essa carta tem energia dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Deixa eu só ver aqui que eu não estou enxergando, ó. Terra, que é o touro. Aqui é o leão, que é fogo. Aqui em cima tem um anjinho, que é o ar. E aqui tem aquela ave, né? Águia, né? Que é a água, tá? Então, é uma carta-chave também, assim como o mago tem os 4 elementos, então ele dá uma equilibrada, tá? A carta da justiça, esse também é fácil lembrar, porque ele tá segurando aqui uma balança, que é Libra, certo? Então, a gente vê aqui, ó, Libra, balança, é uma carta de ar. Ar, ele é simbolizado por espada, lembra dos arcanos menores? Então, olha aqui, lembra também, tá? Então, é um signo, então é Libra, que tem relação com ar, que é um signo mais mental, tá? Netuno, o pendurado. Então, Netuno é aquele planeta que não está enxergando alguma coisa. Tem uma nuvem passando na frente de Netuno. Netuno está embaixo d'água. Por isso que é um planeta de água. Ele é regente de peixes. Olha aqui, ó, aqui em cima, né? Regente de peixes, né? Então aqui eu não estou enxergando alguma coisa bem. Por isso que o pendurado ele está de ponta cabeça, com a cabeça iluminada, falando, ó, vamos enxergar, né, por novas perspectivas, vamos trazer uma nova visão sobre a situação que você não está enxergando direito, não. Você está embaixo d'água. Netuno, tá? Então lembra, está embaixo d'água, Netuno, regente de peixes. Aqui, a morte também é fácil lembrar, porque ele tem relação com escorpião.
né? Lembra da picada poderosa de escorpião que dói na alma. Então, aqui, ó, escorpião tem relação com a morte, tá? E escorpião é um signo de água, águas profundas. Lembra de escorpião igual a más águas, mágoas, tá? Então, más águas. Então, aqui também tem abundância de água aqui atrás, né? Então, lembra que essa carta da morte é água. A temperança. A temperança ela tem uma energia de fogo, porque ele rege Sagitário. Olha aqui, ó, Sagitário é o signo de fogo, vermelho, tá? Lembra das cores vermelhas vivas aqui dessa carta. Sagitário é o buscador, né? É o filósofo, ele vai buscar, tá? Então aqui é a temperança. Sagitário também tem relação com esse equilíbrio, tá? Apesar de ter a balança, aí, na verdade é muito mais justiça, né? Mas tem relação com esse equilíbrio também, tá? Aqui, o diabo, ele tem relação com Capricórnio, lembra? Os aprisionados aqui embaixo, né? Por conta de um materialismo excessivo, né? Um trabalho excessivo, o workaholismo. A gente lembra de Capricórnio, aquele que trabalha pra caramba, né? E faz dinheiro, sim, mas o cuidado é para não se aprisionar, tá? Então, aqui é um signo de terra, olha as cores escuras, pretas, sombras aqui atrás, né? Então, lembra disso, é um signo de terra. Tá aqui, ó, Capricórnio, tá? Só para mostrar aqui para você. Próximo, Torre, a gente já falou dela, tem relação com Marte, olha aqui. Relação não, né? É isso, relação com Marte, que é o regente de Áries, que rege fogo, cor vermelha. Então, lembra, Marte é o deus da guerra. Essa carta que é uma carta de caos, parece que tá no meio da guerra mesmo, né? E aí tem fogo. A torre tá pegando fogo, ela tá desmoronando, mas caiu um raio, ela tá pegando fogo. Então, lembra, essa é uma carta de fogo, tá? Aquário, a estrela. Se vocês forem ver, que aqui o aquário ele tá com essas ondinhas aqui, né? Mas uma das imagens do signo de aquário que vocês podem procurar é exatamente isso, né? Tá caindo água de um pote. Então lembra disso, é aquário. Aquário é ar, gente, não é água, tá? Água é peixes, que é o próximo, né? Ó. Então tá vendo que aqui eles se intercalam, não tem água e água, né? Então o próximo é peixes, que é água, e aquário é ar, é um signo mental, é um signo da revolução, porque ele também está relacionado com o louco, Urano, lembra, ó? Aqui, tá? É um signo de ar. Aí o próximo, a Lua. A Lua é fácil lembrar também nessa carta, porque a Lua rege emoções. E aí é água, né? Então, esse aqui tá bem fácil, tá? Aqui, o Sol também tá bem fácil, né? Sol é fogo, é luz, é aquele quentinho, né? Calor, tá? Então é fogo, tá bem fácil também, né? O julgamento, gente, é uma carta de transformação, de transmutação, de renascimento. Então, que signo que tem relação, gente, com renascimento, ter que morrer para renascer, né? Ter que se transformar nas águas profundas. É Escorpião, por isso que essa é uma carta de água, tá? Então a gente vê aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui, ó. Então, o planeta regente de Escorpião é Plutão. E o julgamento tem relação com Plutão, que é essa necessidade de transformar alguma coisa para poder renascer, tá? Lembra que é a penúltima carta, ó, né? Então, transformação tem relação com Escorpião e tem relação com água. Mas águas, lembra do Escorpião? E no final, a última carta que tem relação com Saturno é o mundo. O Saturno é aquele que estabiliza, né? Ele já passou por tanta coisa, então ele tem relação com estabilidade, com concretização, com maturidade e responsabilidade.
Então, só as pessoas que têm Saturno forte, bem desenvolvido no mapa, são as pessoas que chegaram lá ou chegam lá, né? E todo mundo pode, tá? Então, aqui é o chegar lá, é o mundo, né? É a última carta para começar de novo com a carta do louco, né? Que abre e fecha o tarô, tá? Então, em alguns tarôs a gente vê o louco como 22 e algumas como zero, porque é uma roda, é tarô, roda, gira, né? Tá? Então, essa é a última carta que tem relação. Por que que eu coloquei aqui com Capricórnio? Porque Saturno é regente de Capricórnio. Também é de Aquário, mas para não confundir, eu coloquei só em Capricórnio. Então, ele tem relação com Terra, Capricórnio é Terra, ó, marronzinho aqui, certo? Porém, essa também é uma carta-chave. Assim como o Mago, assim como a Roda da Fortuna, o mundo também, porque ele também tem os quatro elementos aqui, ó. Lembra? Tá? Então, é uma carta que também traz esse equilíbrio dos quatro elementos. É isso. É, a ideia era trazer essa correlação de uma forma visual para que vocês consigam memorizar e facilitar a leitura de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Gratidão a todos. Até mais.